Oi, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Relação lembra relacionamento, que pode ser bom, harmônico, todo mundo sai ganhando, ou desarmônico, que alguém fica no prejuízo. As relações harmônicas, elas ocorrem tanto entre indivíduos intraespecíficos, que são relações entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficos, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, de intraespecífico é a colônia, que nós temos, por exemplo, as águas-vivas. Existe a caravela, que você olha, ela parece que é uma água viva, gigante, mas na verdade ela ali tem várias águas vivazinhas grudadas, E o interessante é que você olha, parece um corpo único, mas não é. São várias delas grudadas ali, fazendo divisão de trabalho, e no final todo mundo se beneficia dessas atividades. Então esse é um exemplo de colônia. Nós temos a sociedade das abelhas, por exemplo, a sociedade humana, que é totalmente organizada, com divisão de trabalho, Cada um ocupa um lugar e, no final, essa divisão de trabalho, essa produção é benéfica para todos. Isso é a sociedade. Agora, também nós temos nas relações desarmônicas, por exemplo, o exemplo do amensalismo, O amensalismo, por exemplo, se prejudica. Vamos supor, a penicilina, ela vem do fungo, o princípio ativo dela vem do fungo Penicillium notatum, que é uma vacina que nós tomamos, em caso de acidente, para evitar infecção, inflamação. A penicilina, ela tem um princípio ativo produzido pelo Penicillium notatum, que é um fungo, que consegue matar outros micro-organismos, como, por exemplo, bactérias. Então, essa relação aí interespecífica de amensalismo, ela é uma relação desarmônica, porque nessa história, quem vai quem vai se prejudicar, são as bactérias, tá? Tem a relação de predação, que é mais comum, a caça e o predador, Tem a relação de canibalismo, que geralmente acontece dentro de indivíduos da mesma espécie, mas nesse caso aí, por exemplo, os ratos praticam canibalismo quando há necessidade de competição por espaço e comida, tá? Geralmente as mães, elas deixam de amamentar os filhotes para que eles morram e os pais devoram esses filhotes. Então isso é uma prática de canibalismo desarmônica, ok? Voltando lá na harmônica, uma que cai muito na prova do Enem é o mutualismo. O mutualismo é aquela relação onde dois seres de espécies diferentes se unem para os dois serem beneficiados. Um exemplo lindo disso é dos líquens. Os líquens são aquelas manchas coloridas que dão no caule das árvores e eles são bioindicadores de poluição. Então, por exemplo, quando você chegar numa região e você vê umas manchas coloridas no caule das árvores, são os líquens. Ali você tem algas casadas com fungos. O fungo, ele absorve a água e passa metade para a alga. E a alga, por sua vez, produz glicose e passa metade para o fungo. Então, é uma relação de interesse mais boa para os dois. Por isso, ela é harmônica, ok? Eu peço que vocês vejam o vídeo que eu coloquei sobre relações harmônicas e desarmônicas e que vocês anotem, porque pelo vídeo dá para anotar pausadamente cada uma delas. Beijo!